Boa noite, Eliette. Boa noite, Mariene. Boa noite, Selma. Boa noite, Carlos. Boa noite, Camila. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Marisete, seja bem-vinda. Deus abençoe. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos colocar uma música. Vamos louvar a Deus com a Patrícia. A Patrícia, ela gravou um cântico, Deus está aqui. Boa noite, Mariene. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Então vamos ouvir esse cântico, Deus está aqui. Boa noite, Ione. Boa noite, Rubens. Boa noite, Bia. O Carlos está pedindo para orar por eles, né? Vamos orar sim, Carlos. Deus abençoe, viu? Vamos orar. Célia Leal está assistindo. Meire, Deus abençoe, seja bem-vinda. Dani, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Patrícia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Paulo, Deus abençoe. Cris, desculpa. Então é a esposa do Carlos. Deus abençoe. Vamos orar sim, tá? Vamos orar pelos irmãos. Vamos orar, meus irmãos? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Abençoa, Deus, o teu povo. Abençoa, Deus, nós que necessitamos, ó Pai, da tua ação, da tua intervenção nas nossas vidas. Abençoa, Deus, a Cris. Abençoa, Deus, o seu esposo, sua família. Ó Deus, tu sabes quais são as suas necessidades. Tu sabes, ó Deus, daquilo que eles precisam. Por isso, ó Pai, esteja agindo nessas vidas, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Também pedimos a Deus pela nossa igreja, por cada membro, por cada pessoa que ali congrega, que ali vai. Esteja, ó Deus, cuidando das nossas vidas, de acordo, ó Pai, com o teu querer. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe ricamente em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes. Pedimos a Deus que
a tua graça, a tua misericórdia esteja sempre presente nas nossas vidas. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 40, verso 17. Boa noite, Paulo. Deus abençoe. Vamos lá, vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 40, no verso 17. É o último versículo desse Salmo. O Salmo número 40, versículo 17. Presbítero Gerson, Deus abençoe. Gildete, Deus abençoe. Andréia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu pedi para os irmãos abrirem no Salmo 40, verso 17. Graça e paz, Célia Leal. Salmo 40, verso 17 diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Mais uma vez, meus irmãos, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Valda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale. E fale, ó Deus, aos nossos corações. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo, Salmo número 40, ele foi escrito por Davi. Davi escreveu esse Salmo, assim como a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia, foi escrito por Davi. Os irmãos podem ver que o título aqui por exemplo, pelo menos da minha Bíblia, está lá Salmo, oração para livramento, Salmo de Davi. Então aqui está dizendo que esse Salmo ele foi escrito por Davi. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que do verso 1 ao verso 10, Davi ele agradece a Deus. Ele entoa esse cântico de gratidão a Deus pelas inúmeras vezes que Deus foi presente na vida dele, nas inúmeras vezes que Deus o abençoou. Então, observe, meus irmãos, que esse salmo, o Salmo número 40, ele começa, esperei, né? E ele se inclinou quando clamei. Ou seja, sempre colocando no passado, falando então daquilo que Deus fez na vida de Davi no passado. E por isso então, meus irmãos, Davi, ele é grato a Deus. E por isso então Davi, ele escreve esse salmo, primeiro para agradecer a Deus, por todos os momentos em que Deus se fez presente na vida dele, em todos os momentos que Deus o abençoou. Observe, meus irmãos, que no verso número 4, ele diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então ele começa aqui esse verso 4 dizendo que o homem que confia no Senhor, esse homem é feliz. Enquanto que aqueles que colocam a sua confiança nos arrogantes são infelizes, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, essas pessoas são felizes. Aí no verso 5 ele vai dizer assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Então aqui Davi está trazendo a sua memória e a memória dos seus ouvintes, tudo aquilo que Deus fez na vida, primeiro do seu povo, do povo de Israel, do livramento lá no cativeiro egípcio, depois, quando Deus conduziu o seu povo pelo deserto, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles passaram depois o Rio Jordão a pé seco,
Depois, ele está lembrando aqui, meus irmãos, da passagem lá de Jericó, né, quando Jericó foi destruída, e inúmeras outras passagens que demonstram a maravilha de Deus em relação ao seu povo. E eu acredito, meus irmãos, que aqui nesse versículo, Davi não apenas está lembrando daquilo que Deus fez no meio do seu povo, mas também na vida dele também. A vitória sobre o leão, a vitória sobre outros animais que quiseram ferir as suas ovelhas, e o Senhor esteve com ele, o Senhor o abençoou. Davi certamente estava lembrando aqui também, meus irmãos, daquele momento em que Davi se propõe a lutar contra o gigante Golias, e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Davi, então sendo um jovem rapaz, ele vence, ele ganha a batalha de um gigante de mais ou menos 4 metros de altura. Então Davi está dizendo aqui, que no verso 5, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado. Então Davi, ele certamente estava aqui se lembrando disso. Eu acredito também, meus irmãos, que nós, quanto os irmãos, também tem alguns motivos para agradecer a Deus, para glorificar a Deus. Quem sabe, meus irmãos, uma oração que Deus atendeu. Quem sabe uma palavra oportuna que trouxe refrigério, que trouxe ânimo. Quem sabe, meus irmãos, a providência divina na vida dos irmãos. Quem sabe Deus curou uma enfermidade, ou sua, ou de alguém próximo. Então aqui Davi está, nesses primeiros versículos, Davi está trazendo a sua memória, e a memória do povo de Israel, motivos para agradecer, para louvar o nome do Senhor. Porém, meus irmãos, quando chega no verso 11, ele pede a Deus que Deus derrame sobre a sua vida pelo menos 2 coisas aqui: as misericórdias do Senhor e a graça do Senhor. Davi pede: Senhor, derrama da tua misericórdia e da tua graça sobre a minha vida. Davi pede aqui, que fala: Deus, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então Davi está pedindo aqui para Deus: Deus, derrama sobre a minha vida a tua misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Nós sabemos, meus irmãos, que segundo o texto lá de Lamentações, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. Nós sabemos, meus irmãos, que a graça de Deus é melhor do que a vida. E Davi, então, ele pede: Senhor, não retenhas as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça. Quem sabe, meus irmãos, nós, você ou eu, ou todos nós, não estejamos vivendo um momento assim. Um momento em que nós precisamos mais do que nunca da misericórdia do Senhor na nossa vida. Quem sabe nós não estamos vivendo um momento assim, de que nós precisamos muito mais da graça de Deus na nossa vida. Quem sabe? E é isso que Davi pede: Senhor, não retenhas de mim as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça. E aí, meus irmãos, no verso 12, nós entendemos por que Davi, ele pede as misericórdias e a graça do Senhor sobre a sua vida. Então aqui no verso de 1 a 10, Davi fala de um passado feliz, de um passado onde Deus agiu na sua vida. Ele fala de um momento em que Deus atendeu a sua oração.
E agora no verso 12, meus irmãos, ele vai falar que a realidade é diferente daquilo que ele viveu no passado, daquilo que ele presenciou no passado. Observe que no verso 12 ele diz assim: não tem contra os males que me cercam. Então ele fala assim, meus irmãos, que embora no passado Deus tenha agido na sua vida, embora no passado Deus tenha atuado, intervido na sua vida, agora o seu presente não é dos melhores, o seu presente não é bom. E por isso ele sabe, meus irmãos, que muitos males, muitos sofrimentos ele estava passando. Nós não sabemos o porquê que Davi falou isso. Nós não sabemos o porquê que Davi escreveu isso. Mas uma coisa nós sabemos, e Davi também sabia. Olha o que diz aqui na continuação do verso 12. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Então Davi tinha consciência que aquilo que ele estava vivendo naquele momento, aquele sofrimento que ele estava passando, era consequência do seu pecado. Era consequência de algo que ele havia feito e que não havia agradado a Deus. E por isso Davi então ele fala assim: Senhor, não retenhas de mim as tuas misericórdias e a tua graça. Não tem conta os males que me cercam. Os males que me cercam são tão grandes, são tão numerosos, que não dá nem para contar. E ele diz então no verso 12: as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Então Davi tem consciência que aquilo que ele estava passando era consequência do seu pecado. Nós não sabemos, meus irmãos, o que Davi estava passando nesse momento. Nós não sabemos em que contexto que Davi escreveu esse salmo. Nós não sabemos o que Davi estava passando quando ele escreveu essas linhas, essas palavras. Mas nós sabemos sim que Davi, naquele momento, naquele presente, ele não estava bem, porque ele estava passando por diversas situações, por diversos momentos que o faziam sofrer, que o faziam se entristecer. E ele diz então, meus irmãos, no verso 13, o seguinte: praza-te, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então ele fala: Deus, se apressa, venha em meu auxílio, me acuda, me socorre, me ajuda, me auxilia, porque eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. E ele fala para que Deus se apresse, para que Deus venha ao seu encontro, para que Deus intervenha na sua situação, para que o Senhor então haja na vida dele. E aí, meus irmãos, quando chega no verso 16, apesar do momento que Davi está passando, apesar da tristeza que está no seu coração, ele exorta a comunidade, ele exorta as pessoas que o cercam a engrandecer o nome de Deus. Olha o que diz o verso 16: folguem em ti e se rejubilem todos que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Percebeu, meu irmão? Percebeu, minha irmã? Do verso 1 ao verso 10, Davi fala de um passado feliz, de um passado onde Deus atendeu a sua oração e Deus mudou a sua sorte. A partir do verso 11 até o verso 13, ele fala de uma realidade diferente. Ele fala do seu sofrimento. Sofrimento causado pelo seu próprio pecado. Sofrimento causado por aquilo que ele fez. E nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos,
nós vamos colher. E Davi sabia que ele estava colhendo as consequências dos seus atos. Mas mesmo numa situação como essa, ele convida as pessoas, convida a comunidade, convida a mim e a você a louvarmos, a exaltarmos o nome de Deus. Davi nos ensina aqui, meus irmãos, que não importa qual seja a situação, a circunstância que nós estamos vivendo, nós devemos louvar o nosso Deus. Nós devemos sempre louvar o nosso Deus. Não importa qual seja o momento, não importa qual seja a situação, devemos sim, sempre engrandecer o nome de Deus. E no verso 17, o texto que nós lemos, ele fala assim: eu sou pobre e necessitado. Nós não sabemos aqui, meus irmãos, qual era a necessidade de Davi. Nós não sabemos por que ele se considerava pobre. Não sabemos por que ele qual era a sua necessidade. Nós não sabemos. Ficamos pensando, meus irmãos, se esse texto foi escrito quando Davi era rei, qual era a necessidade que Davi poderia ter? Não importa, meus irmãos, qual seja ou qual fosse a necessidade de Davi, ele sabia de algumas coisas. E é sobre essas coisas que eu gostaria de falar com os irmãos rapidamente. Davi, ele tinha consciência que ele era uma pessoa sem recurso, uma pessoa necessitada, uma pessoa que não tinha condições de suprir a sua necessidade. Mas Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Essa é a primeira coisa que Davi sabia. Mesmo naquele momento difícil que ele estava passando, mesmo naquele momento que nós não sabemos, mas que para Davi era muito difícil. E quem sabe, meus irmãos, nós não estejamos passando por momentos assim. Momentos em que nós reconhecemos a nossa pequenez. Momentos em que nós reconhecemos a nossa necessidade, seja ela qual for, seja ela em que área for. Uma coisa nós não podemos esquecer, é que Deus está cuidando de nós. Talvez, meus irmãos, nós não percebamos o agir de Deus na nossa vida. Talvez nós não tenhamos, assim, visão daquilo que Deus tem feito na nossa vida, ou na vida da nossa família. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na vida da nossa família. Deus está cuidando de nós. Deus não apenas cuida de nós nos momentos alegres, felizes, nos momentos bons, mas Deus sempre cuida de nós. Não importa o momento, não importa a situação, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Deus está sempre cuidando de nós. Outra coisa que Davi sabia era que o Senhor era o seu amparo. Era que o Senhor era o seu auxílio. A palavra de Deus diz, meus irmãos, o Senhor nos fala em várias passagens, mas também em Hebreus, que o Senhor nunca vai nos abandonar, que o Senhor nunca vai nos deixar. Não importa o momento que nós estejamos vivendo, o Senhor estará sempre conosco. Ele estará sempre nos amparando. Não é à toa, meus irmãos, que Deus ele é chamado de Emanuel, o Deus sempre conosco. O nosso Deus, ele não é apenas o Deus providente. Ele não é apenas o Deus que provê as nossas necessidades. O nosso Deus não é apenas aquele que supre as nossas necessidades, mas o nosso Deus é aquele que anda ao nosso lado. É um Deus que está sempre presente na nossa vida. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, Deus é sempre o nosso amparo. Ele é sempre aquele que está do nosso lado. Às vezes, meus irmãos,
nós nos sentimos sozinhos. Às vezes nós nos sentimos desamparados. Às vezes nós nos sentimos abandonados. Mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. Olha o que diz, meus irmãos, lá no Salmo 27, no verso 10, diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, nos desamparem, o Senhor sempre nos acolherá. E é isso que Davi quer nos falar nessa noite também, que Deus é aquele que caminha do nosso lado, Deus é aquele que caminha à nossa volta, Deus é aquele que está dentro de nós e que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Outra coisa que Davi fala é que o Senhor é o seu libertador. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, que nós não sabemos qual era a circunstância que Davi estava vivendo. Ele sabia sim que aquilo era consequência do seu pecado. Mas esse mesmo Davi diz: tu és o meu amparo e o meu libertador. Deus é aquele que trabalha, que age em favor do seu povo. Deus é aquele que liberta o seu povo. Deus é aquele, meus irmãos, que ele não descansa, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre atento ao seu povo, à necessidade, às condições do seu povo. Por isso eu digo, meus irmãos, o Senhor nosso Deus é aquele que intervém na nossa vida. Intervém na minha vida, intervém na sua vida, intervém na vida das nossas famílias, ele intervém na vida do povo de Deus. Por isso que o salmista vai dizer, lá no verso 4 novamente: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então Davi faz essa declaração. Primeiro dizendo que Deus é aquele que cuida dele. Depois dizendo que Deus é seu amparo. Deus é seu auxílio. É aquele que o auxilia nos momentos difíceis. Deus é aquele que o liberta das prisões, das situações, dos momentos, das circunstâncias que ele está vivendo. E por isso então Davi, ele termina o verso 17 dizendo: não te detenhas, ó Deus meu. Que essa possa ser a nossa oração. Senhor, apressa-te em atender a nossa oração. Senhor, apressa-te em dar o resultado, a resposta que eu espero. Porque eu confio no Senhor. Porque eu tenho colocado a minha confiança no Senhor. E que assim, meus irmãos, Deus nos abençoe. Que assim o Senhor nos ajude a confiarmos, a colocarmos a nossa confiança sempre nele, com a certeza de que o Deus que agiu no passado vai agir no presente e vai continuar agindo por toda a nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa com o seu povo. É um Deus que se importa conosco. Vamos orar mais uma vez? Vamos abaixar as nossas cabeças? Vamos orar? E aí, enquanto nós oramos, eu vou colocar aqui, meus irmãos, o hino 128, que é o hino que fala da comunhão preciosa, de como é importante esse momento Simone. Que nós possamos sempre valorizar a presença no Senhor.
Amém, meus irmãos, que realmente nós possamos valorizar os momentos passados na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que ela nos fala, por essa certeza, ó Deus, que o Senhor está cuidando das nossas vidas, por a certeza, Pai, que o Senhor é o nosso auxílio, o nosso amparo, o Senhor nunca nos abandona, pela certeza, ó Deus, que o Senhor é aquele que intervém nas nossas vidas e a nosso favor. Obrigado a Deus por essa certeza. E nos ajudas, ó Deus, a colocar sempre a nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não deixarmos nos abalar pelas circunstâncias, por essas situações que nos rodeiam, mas que nós possamos em todo o tempo estarmos olhando para o Senhor, confiando no Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor atenda as nossas orações. Pedimos ao Pai para aqueles irmãos, amigos nossos, que pediram a Deus oração. Pedimos a Deus que o Senhor haja em favor desses irmãos, ó Pai. Nós não sabemos, ó Deus, quais são as necessidades de muitos deles, mas o Senhor sabe. Só sabe, ó Deus, o que está no coração, o que está no desejo dessas pessoas. E por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, segundo a tua vontade, possa atender essas orações, possa dar livramento, possa dar vitória, possa dar, ó Deus, mais da tua presença, mais da tua graça e mais da tua misericórdia, ó Deus. Pedimos ao Pai também que esteja olhando por nós, por cada um de nós que estamos ouvindo essa live, também pelas nossas famílias, pedindo, ó Deus, pelos aqueles que estão à frente, que estão ali tendo que trabalhar, que precisam, ó Deus, da tua proteção, que precisam, ó Deus, do teu cuidado. Abençoa, Deus, essas vidas. Abençoa, Deus, também, ó Pai, aqueles que estão ali com a responsabilidade de criar, de descobrir, ó Deus, uma vacina para esse vírus. Que isso possa acontecer, ó Deus, o mais rápido possível. Também pedimos, ó Deus, pelas nossas autoridades, ó Deus, para que haja conformidade, para que haja união, para que haja propósito, ó Deus, de servir a população, ó Deus. Pedimos ao Pai também pelos fracos na fé, para aqueles que estão enfraquecidos, por aqueles, ó Deus, que estão aí afastados do teu caminho, para que eles possam voltar. Pedimos a Deus para aqueles que estão enfermos, para que o Senhor, segundo a tua misericórdia, venha agir, ó Deus, em favor dessas pessoas, ó Pai. Só sabe quais são os seus problemas, as suas necessidades, ó Deus. Haja, ó Pai, em favor desses irmãos, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, por outros pedidos, por outras coisas
que possam estar nas necessidades dos nossos irmãos e que o Senhor conhece muito bem. Nós oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Reverendo Marcos, Deus abençoe. E que os irmãos tenham aí um resto de semana feliz, um resto de semana abençoado, um resto de semana na presença do nosso Deus. Amém.